Amém, glória a Deus. Mais uma vez, saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Louvamos, adoramos e glorificamos a Deus por tudo que Ele é, pelo que Ele faz e vai continuar fazendo na vida de cada um de nós. Mais um domingo, mais um começo de uma semana, um dia recheado de bênção, de paz, de livramento. E tenho certeza que durante a semana vai ser sempre assim. Então esse é um motivo de gratidão a Deus. Passamos uma semana, entramos no primeiro dia da semana, passou o primeiro dia, e eu creio que os outros serão iguais, como foi esse, para ouvir melhor ainda. Então a partir de agora estamos ao vivo e a cores, para todo o globo terra, para você que gosta, que não gosta, para você que acompanha a gente pelo canal Boa Gente, pelo Kawaii, pelo Instagram, pelo Facebook. Deus abençoe a todos vocês. Deus continue recheando a vida de vocês, da sua família, de bênçãos, de paz e de união. Então vamos orar, vamos entregar mais uma vez esse culto, que Deus seja glorificado na vida de cada um de nós. Pai amado, Pai querido, diante do seu poder, de sua glória, de sua misericórdia, Pai, que é grande, que é esse motivo que nos impulsiona e nos coloca de pé. É porque o Senhor estendeu as mãos e tem dado livramento, tem desviado setas, tem desfeito laços, copas, como diz a sua palavra, que toda ferramenta preparada contra a tua igreja não prosperará. Somos testemunho disso, Pai, que o Senhor tem nos ajudado, tem abençoado a nossa vida, o nosso lar, a nossa família, tem abençoado o seu povo, tem abençoado o nosso país, estados, cidades, vilas, ruas, povoados, zonas rurais. E eu quero aproveitar neste momento, Pai, te pedir uma bênção pelo nosso país, pela nação, Pai, pelos governantes, autoridades, seja na medicina, na segurança, no trabalho, na educação, porque a tua palavra diz que toda autoridade é constituída pelo seu poder e pela sua vontade. Eu quero te pedir, meu Deus, por toda a extensão do globo terra, para as nações onde estão em rumores e conflitos de guerra, para que haja paz segundo a sua vontade, para que os inocentes não sejam levados e pagam pela culpa que não cometeram. Senhor Pai, que o preço do pecado é como o salário do pecado é a morte, mas o Senhor deu um dom gratuito da vida a cada um de nós pelo teu Filho amado. Então que cada continente, cada povo, cada nação, meu Deus, seja abraçado pelo teu Espírito Santo, seja alcançado por ti, ó Pai. Os hospitais, onde centenas e milhares de pessoas estão nos leitos, nos corredores, lutando por uma vaga de um atendimento cirúrgico, e aqueles que estão desenganados da medicina, mas o Senhor é o remédio das nações. Meu Deus, quero te pedir pelos presídios, onde se aglomeram multidões e mais multidões, perdendo o direito à liberdade de estar na sociedade, trabalhando, vivendo no dia a dia. Mas eu creio que pela sua misericórdia o Senhor vai ressocializar, vai trazer de volta vidas que já cantaram, já pregaram, já testemunharam e hoje perderam a liberdade. Mas como diz a tua palavra, que o laço se quebrou e todos escapamos, o
Senhor também tem escapatória para eles, Pai. O Senhor pode mudar as ações, os pensamentos, as imaginações. Eu te peço pelos manicomes, porque diz a sua palavra que nem o louco errará o caminho do céu. Eu te peço, meu Deus, pelos da terceira idade, que já desbravaram, já deram boa contribuição nessa obra, na pregação, na intercessão, e hoje se encontram abandonados, como que não tem valor. Muitos choram para ir ao templo te glorificar e não tem quem possa levar, dar uma ajuda. Eu quero te pedir por essa gente, Pai, que pelo seu Espírito o Senhor possa abraçar essa alma. Eu quero te pedir pelos senhores, pelas senhoras. Eu quero te pedir pelos jovens, pelos adolescentes, por todas as crianças, Pai, para que a mente dela não seja cauterizada e desviada para o mal, porque pelo seu Filho amado, o Senhor disse que o reino do céu será das crianças também. Eu quero te pedir por cada igreja, meu Deus, que eles não usem a tua palavra para distorções, para levar as pessoas ao abismo. Que eles não venham usar a sua palavra como comércio, fins lucrativos, mas que a tua palavra tenha respeito e seja aplicada na mente humana como a bússola que leva o homem até o Pai Todo-Poderoso. Meu Deus, aquele que pelas redes sociais nos assiste, e o Senhor tem tocado na vida deles, delas, que eles possam também, Pai, ser impactados pelo Teu Espírito Santo. Pai, receba a nossa adoração nessa noite. Os que irão pregar, os que irão louvar, porque a obra é Tua, somos Teus. Pai, te pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor, vamos cantar louvor a Ele, porque a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Salvação com a paz do Senhor Jesus. Estamos alegres, irmão, por mais um domingo, que Deus assim nos concede, da gente se reunir mais uma vez, para a gente aqui agradecer o que Deus tem feito em nossas vidas e vai continuar fazendo, porque Ele é grande e é fiel. Que nós possamos estar na presença do Senhor, adorando a Ele em espírito e em verdade. Que você possa estar louvando conosco e exaltando o nome do Senhor, o qual é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e de toda adoração. É para Ele e por Ele que estamos aqui, amém? Vamos cantar louvores ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Engrandecido é o teu nome, Jesus. A palavra do Senhor nos diz: todo ser que tem fôlego, louve, adore e exalte o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor, levando a palavra com amor, no meu cantar e orar e ocupar Deus quer estar, sim, na vinha do Senhor, trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor, meu
dia trabalhar, escravos do pecado libertar. Conduzimos a Jesus, Nosso guia, nossa luz, sim, a linha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na linha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupar Deus quer estar, sim, na linha do Senhor. Aleluia. Agradecer o teu nome, Deus. Quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupar Deus quer estar, sim, na vinha do Senhor. Aleluia. não temo Fez o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cobra estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, trazigo está. Com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter filho no coração, precisa igualmente ver. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, nascido está, pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Remove, vem com a voz do céu, fogo e muito furor. Ouviu Elias minha voz, a voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, trazigo está. com fé Com fervor e vos darei o Consolador. certo dia, Esteve ao fim, o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. sou eu aquele, E o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, trazigo está. Pedi com fé, com fervor, e vos
celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, traz-vos a pede, confere, com perdão, e vos darei o Consolador. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo Trono é os céus, o universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai glórias ao remidos, pois teu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai glórias ao remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Vivemos nós ao Santo Espírito, mil louvores por seu nome. Por sua graça tão imensa, glória a Ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai glórias ao remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória a Deus, aleluia. Aleluia a Deus. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Espírito nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai glórias ao remido, pois seu sangue limpa o pecador. Aleluia. Meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme promessas de Jesus. Firme nas promessas desde não falha. Quando a tempestade vem me assolar, pelo verbo vivo eis de batalha, firme nas promessas de Jesus.
promessas de Jesus. Nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme nas promessas de Jesus. Nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegre ilumina a luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme nas promessas de Jesus. Aleluia. Firme nas promessas de Jesus. Que correu esse homem na cruz, a minha alma teve na luz, glória ao meu Jesus. Quanta glória vejo em Jesus, gozo santo e bendita luz, cujos raios brilham lá na cruz, na qual morreu Jesus. Sempre onde quero eu andar, até no céu chegar. Livre do pecado já estou, no abismo me tirou. Sou rocha eterna, me firmou, glória ao meu Jesus. Quanta glória vejo em Jesus, gozo santo e bendita luz, cujos raios brilham lá na cruz, na qual morreu Jesus. Sempre avante quero eu andar, até no céu chegar. Divina louvor Jesus me deu, harmonia que vem do céu. Cantarei alegre, Cristo é teu, glória a meu Jesus. Quanta glória vejo em Jesus, gozo santo e bendita luz, cujos raios brilham lá na cruz, na qual morreu Jesus. Sempre avante quero eu andar, até no céu chegar. Essa nova lei que proclamar, muitos hão de assim chegar, e agora receber sem par, glória a meu Jesus. Quanta glória vejo em Jesus, gozo santo e bendita luz, cujos raios brilham lá na cruz, na qual
forte a verdadeira em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce povo santo, do céu e do seu lar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu e do céu. Oh, glória a Jesus. Engrandecido és tu, Senhor. Aleluia. Espírito divino do Pai, a promissão. Sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu e do céu. Aleluia. Glória a Jesus. Engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Bom é quando nós estamos na presença do Senhor, louvando a Ele, né? A nossa alma, ela se alegra na presença do nosso Deus, né? Sabendo que Ele recebe o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão a Ele. Que possamos permanecermos na presença de Deus, alegre e feliz, e louvando o nome do Senhor Jesus. É porque só estamos aqui porque Ele nos aceitou. Teve um dia que nós abrimos nosso coração, a nossa vida, e permitimos que o Senhor entrasse e fizesse morada. E aqui nós nos encontramos porque um dia o Senhor teve esse encontro especial conosco. Então vamos permanecer, vamos continuar na presença do Deus Todo-Poderoso, louvando, bendizendo, contando os feitos que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo, porque o Senhor é grande e é fiel e tem cuidado daquele que tem confiado no Senhor Jesus. Estamos vivendo dias difíceis, mas não é porque os dias são difíceis que a gente vai deixar de adorar o Senhor, que nós vamos deixar de buscar a presença do Senhor jamais, mas que nós possamos buscar ao Senhor tempos difíceis, tempos bons, com fartura, sem fartura, mas que nós possamos, irmãos, estar na presença do Senhor, porque sabemos que a nossa providência, ela vem de Deus. É Deus quem cuida, aleluia. É Deus quem providencia tudo para nós. Ai de nós se não fosse as misericórdias de Deus sobre as nossas vidas. Mas o Senhor, Ele tem cuidado. O Senhor tem nos livrado, tem nos abençoado. E aqui nós estamos. Seríamos ingratos se nós não estivéssemos aqui para adorar ao Senhor. Por quantas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado. Aleluia. E aqui nós estamos agradecendo ao nosso Deus por tudo que Ele fez em nossas vidas e vai continuar fazendo, porque Ele é grande. O que basta é nós permanecermos confiando, acreditando no Senhor Jesus, que Ele é grande e é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Aleluia. Sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. Se Ele está no controle, basta tão somente nós confiarmos e acreditarmos no nosso Deus,
nas suas providências para conosco. Somos gratos pelas orações dos irmãos que têm orado por nós. Que Deus recompense cada um com ricas bênçãos do céu. Que o Senhor providencie em vossas vidas, segundo a vontade do Senhor. Porque sabemos que é Ele que cuida, que sara, aleluia. Somente Deus e mais ninguém. Então você orando por nós e nós orando por você, nós vamos vendo e vivendo as maravilhas e os milagres do Senhor. Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor, porque sabemos que Ele está aqui presente em nosso meio. Vamos ouvir José em nome de Jesus. E a gente continua glorificando, adorando ao Senhor, porque Ele está conosco. Aleluia. Aleluia, João Pai do Senhor. Somos gratos a Deus por estarmos mais uma vez na Sua presença. Agradecendo por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Caminhando com essa depressão, os versículos que se encontram em Salmos, capítulo 42, diz assim: Como um cervo brando pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que se perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Amém, irmãos? Essa acordar em Jesus. Glória a Deus. A nossa alma, ela tem sede de Deus. Aleluia. Assim como o nosso corpo físico, ele sente necessidade do alimento. A nossa alma não é diferente. Mas não é do alimento material que perece que a nossa alma tem sede, tem fome. Ela tem sede e fome da palavra de Deus. E a gente só alimenta a nossa alma na presença do Senhor. Glória a Jesus. E que possamos, irmãos, cada um de nós, pedir ao Senhor que alimente a nossa alma, que nos renove com o seu poder, com a sua palavra, para que nós possamos sermos um povo avivado, alegre e feliz, que nós não venhamos vivermos acomodados com as coisas que surgem, com o modernismo, mas que nós venhamos, irmãos, sermos cada dia mais diferentes, porque quem serve ao Senhor é diferente, aleluia. Quem serve ao Senhor, alguém olha e diz: ali é diferente. Glória a Jesus, porque o Senhor é quem faz a diferença em nossas vidas. Aleluia. O brilho do Senhor que resplandece em nós, mas só resplandece se nós estivermos alimentados, vivos, edificados na rocha, na palavra, em Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O nosso compromisso é com os céus, o nosso compromisso é com Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Bom é servir ao Senhor. Bom é estar na presença do Senhor. Aleluia. Porque a alma se alegra. Muitas das vezes chegamos um pouco tristes, querendo desanimar. Mas quando entramos no templo, que dobramos os joelhos e oramos ao Senhor, o Senhor já nos renova, já saímos alegres e felizes, porque sabendo que o Senhor, Ele é conosco. E nós não estamos sós, Ele está conosco todos os dias, pelejando por nós, aleluia. Dizendo: filho, eu estou contigo, não pare, não passe, não desanime. Se passares pelas águas, eu passarei contigo. Se entrares no fogo, eu entrarei contigo. Aleluia. Porque Ele é o amigo fiel.
Ele é fiel. Mesmo que nós somos infiéis para com Ele, mas Ele permanece fiel. Aleluia. Vamos ouvir Juliana adorar ao Senhor. E a gente continua glorificando ao Senhor Jesus, adorando a Ele, exaltando o seu nome, porque fiel é aquele que nos chamou. Salve a igreja, glória para o Senhor. Aleluia, Deus. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando
Glória a Jesus. Se entregares o teu coração ao Senhor, feliz serás. A tua vida, o teu coração, você será uma pessoa feliz de verdade. Porque a felicidade nós só encontramos em Jesus. Ele é a verdadeira felicidade. O verdadeiro prazer é estar plantado na videira que é Jesus. Aleluia. Porque Ele é a vida. E se Ele é a vida, nós temos alegria, nós temos prazer em viver, temos prazer em servi-lo, temos prazer em adorá-lo. Glória a Deus. Porque Ele é o dono de nossas vidas. Aleluia. E é o Senhor que faz isso na vida daquele que entrega o seu coração a Jesus. Glória a Deus. Somos gratos, irmão, por estarmos aqui na presença do Senhor, pela vida dos irmãos que se encontram aqui no templo, pela vida dos irmãos que se encontram nos seus lares. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando e recompensando cada um com ricas bênçãos do céu. Não esquecendo de mandar a paz do Senhor para a irmã Graça, ali em Santa Cruz. Que Deus continue abençoando a sua vida e toda a sua família, em nome de Jesus. A minha filha Joselane em Santa Cruz, meus genros Jadson, minha neta Emanuela, minha filha Janice Toritama. Que o Senhor continue abençoando, dando vitória, livramento, ajudando, para que continue na presença do Senhor. Glória a Deus. Porque se nós ganharmos, irmão, este mundo inteiro, e se não estivermos na presença de Jesus, de nada adianta. Mas se a gente tiver o pão apenas para comer, mas se estamos na presença de Jesus, aí seremos bem-sucedidos, seremos felizes, abençoados. Glória a Deus. Porque onde tem a presença de Jesus, ali tem a paz, tem gozo no Espírito. Glória a Jesus, tem felicidade, porque Jesus habita naquele lugar, naquela vida, naquela família, naquele lar. Glória a Deus. E tudo se faz diferente. Aleluia. Então que Deus continue, então, abençoando as nossas vidas, e nós vamos permanecer servindo ao Senhor, adorando ao Senhor e exaltando o nome do Senhor Jesus, porque Ele é bom. Glória a Deus. Amém? O pastor. Amém. Glória a Deus. Toda honra e toda glória para Jesus. Já vimos irmãos que já passaram por aqui, já deram seu testemunho, com seu louvor, com a expressão da palavra de Deus. E o que resta é a gente guardar como experiência tudo que a gente vê a cada dia na vida de cada um dos servos de Deus. Porque como a palavra do Senhor diz, o verdadeiro cristão, ele só conta vitória. Ele não conta derrota, ele só conta vitória. Porque as vitórias fazem parte da jornada e da vida de cada cristão. Isso é muito importante na vida de cada um de nós. Deus abençoe você nas redes sociais, você internauta pelo Facebook, você pelo Kawaii, você pelo Instagram. O nosso Instagram, irmão, é aberto, JJ Oliveira 93. Você pode entrar lá, que a gente coloca esse conteúdo também, a ministração da palavra e os louvores. O canal Boa Gente JF, pelo YouTube, você entra no canal Boa Gente JF
E você também vai estar participando conosco, porque o bom é a gente participar juntos, unidos e reunidos. Que Deus abençoe a cada um de nós. Filipenses, no capítulo 1, a carta do apóstolo Paulo aos filipenses, na cidade de Filipos, capítulo 1, versículo de número 27. Exortação, a perseverança, ao amor fraternal, a humildade e a santidade. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos irmãos, a igreja que estava na cidade de Filipos, ele coloca as suas saudações e gratidões por tudo. Eu quero ler o versículo do capítulo, o versículo 1 e 2 do capítulo 1, e depois a gente vai para o versículo 27, porque para a gente textualizar é bom pegar a parte por completo. Filipenses capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com o bispo e o diácono, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 27. Somente deveis portai-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja que estáis ausente. Vamos ler o versículo de número 27 para a gente não perdermos a memória. Somente deveis portai-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja que esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Versículo 28. E nada vos espanteis do que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdão. Vamos ler de novo. Em nada vos espanteis do que resiste, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, isto de Deus, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouves está em mim. Versículos 1, 2, 27 ao versículo 30. Quando o apóstolo Paulo, ele, nessa carta, irmãos, ele estava na sua obra missionária, junto com Timóteo, e ele começa dizendo assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com bispo e diáconos, graça a vós e paz da parte de
nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É o prefácio, o cabeçalho, como a gente chama, que ele começa a escrever essa carta para os irmãos, os santos, os obreiros, diáconos, o bispo que estava ali de frente daquela obra, e ele exorta já, dizendo que toda graça, toda paz seja do Senhor Jesus Cristo. Ele, junto com o seu auxiliar de obra, Timóteo, ele resolve escrever essa carta para os irmãos, a igreja, o diácono e o bispo que estava a serviço da obra ali na cidade de Filipos. Por isso aparece o nome Filipenses, porque quem nasce em Filipos é Filipenses. Então, no versículo 27 ao 30, dando total de 3 versículos, ele traz aqui, irmão, agora a exaltação, a perseverança, ao amor fraternal, a humildade e a santidade. Primeiro, ele começa com 3 coisas importantes aqui, irmãos. Eu gosto de pegar o cabeçalho, ou a introdução, para a gente pegarmos uma base do que Paulo quer falar para a igreja ali na cidade de Filipos. 3 coisas muito importantes ele coloca aqui. Quando ele aparece a palavra exortação, a palavra exortar, irmão, eu sempre gosto de explicar. Exortar não é exaltar. Exaltar é pegar alguém e colocar em cima. É exaltar. Exortar é impulsionar, encorajar, ajudar. Então é dar um impulso. A palavra exortação significa dar um impulso à pessoa, como se fosse dar um empurrão para que a pessoa consiga fazer, alcançar o seu objetivo. Então ele aparece dizendo que, exortando a todos os irmãos em Cristo a perseverar. Outra coisa importante que a gente abre também, não vem aqui, perseverar. Ou perseverança, né? A palavra perseverar quer dizer permanecer firme naquilo que você acreditou, que alguém falou para você, que você reconheceu, descobriu que é a verdade. Então você permanece naquilo, você não muda mais, não tira mais o seu pensamento para outras coisas opostas, a não ser aquilo que foi passado para você. E principalmente quando se trata de salvação. É como se foi pregado o Evangelho a uma pessoa, e ele creu pela ministração, a pregação da palavra, e descobriu que o único que pode salvar é Jesus. E aparecer depois 1 ou 2 ou 3 pessoas distorcendo aquilo e pregar e dizer que existe salvação em outra pessoa, em outra personalidade. Então, se você desvirtuar a sua mente para outro tipo de pregação, a sua mente vai ficar poluída. Então você vai ficar ao ponto de não saber mais quem é o verdadeiro Salvador. Então perseverar é você acreditar que o único que pode salvar e tem o poder de salvar é Jesus. Em nenhum outro há salvação a não ser em Jesus. Mas por quê? Porque o único que morreu pela propiciação de todo o pecado da humanidade foi Jesus. Então, só nele há salvação. Aí a pessoa pode chegar, mas pastor, eu sou admirador de muitas celebridades e ancestrais, de pessoas que tiveram seu relato aqui, seu histórico, fizeram seu marco. E eu sigo essa pessoa, tudo bem, não tem problema. E você se espelhar num artista famoso, numa celebridade, num religioso, tudo bem. Você deve se espelhar nessa pessoa, admirar ele. Agora, quando se trata de salvar, aí você não pode acreditar que
que essa pessoa que você se espelha nele tem condição de salvar. Porque quando se trata de salvação, o único que pode salvar e tem o poder de salvar é Jesus. Então, o Evangelho, Paulo, ele estava aqui impulsionando as pessoas, exortando as pessoas a perseverar, primeiro, no amor fraternal e também na humildade e na santidade. 3 coisas importantes. O amor fraternal, irmãos, por quê? Porque o amor é a base de construir tudo. O ódio não constrói, o ódio destrói. E o amor constrói. Todas as bases que foram construídas, sustentável, foi feita por amor. É uma coisa que eu sempre gosto de falar para as pessoas. Tudo que eu aprendi na vida, e fiz, e ainda faço, eu faço porque gosto. Eu não faço me espelhando porque alguém fez e eu achei bonito e vou fazer. Não, eu faço porque gosto. Todas as artes que eu aprendi, todas elas eu gostava de fazer. Eu vou dar um exemplo. A única coisa que eu fiz em carteira na vida foi construção civil. E eu não gostava de construção. Mas quando eu senti o gosto ali em São Paulo, de construção civil, fichei carteira, passei a gostar. Mas a minha arte mesmo que eu aprendi foi funilaria e pintura de automóvel, um pouco de mecânica. Todo mundo no automóvel, quando se fala de oficina, eu entendo da parte mecânica, eu entendo a pintura, eu entendo a funilaria, que é a lanternagem, e entendo um pouco da instalação. E todas essas coisas eu gostava de fazer, ainda gosto, eu tenho carro, eu gosto ainda de mexer. Eu não gostava de animais assim, para criar. E passei a lidar com animais, passei a gostar. Hoje a gente lida com bode, com ovelhas, com gado, com cavalo, né, assim, pastor? E a gente aprende a gostar. Com um cachorro, com gato, dá uma dor de cabeça, mas a gente aprende a gostar do animal. Com galinha, tudo isso a gente aprende a gostar. E quando a gente aprende a gostar, a gente se apega àquilo ali como se fosse uma terapia para a nossa vida. Então, é um login que eu criei assim, de que você vai fazer uma coisa, você primeiro procura saber se você gosta de fazer. Porque se você não gostar, não dá certo. Tudo só dá errado na sua vida. Porque quando você diz assim, eu faço isso, mas não gosto de fazer, é melhor você desistir. Porque gostar é ligado ao vínculo do amor. Você faz porque gosta, você faz porque ama. Eu amo fazer isso aqui. Você já imaginou? Eu acho que eu já falei isso aqui, eu vou falar de novo. Você ser atendido, você está agonizando, chega no hospital, aí você vai esperar, vem na triagem, vem enfermeiro e tudo, mas você vai passar pela mão do médico. Imagine quando você chegar na mão do médico, o médico diz, eu vou lhe atender a você, mas eu tenho pavor a isso. Eu não gosto de ser médico. Você vai acreditar que você vai sair bem da mão do médico desse? Não vai. Porque o médico, ele estuda e o intuito dele, o juramento dele é fazer tudo em prol da vida, cuidar de vidas. Então, para ele exercer essa função, ele deve estudar e deve gostar. Então, quando você faz as coisas com ódio, não dá certo. Então é isso, irmãos, que a base do amor fraternal, ele consegue encaixar as coisas. Um cara casado veio com uma mulher e não gostava
dela, viver com a mulher, ver com o homem e não gosta dela. Pode os filhos ser bem? Pode? Não pode. Porque se não gostar, não tem amor. E se não tem amor, não tem construção. E se não tem construção, vai desmoronar. Então, quando Paulo diz aqui, há o amor fraternal, você sabe que tem o amor, quando se fala de amor, existem 3 amores que a Bíblia relata: o amor fraterno, o amor ágape e o amor divino. Ou seja, o amor eros, o amor fraternal, o amor ágape e o amor eros. O amor fraternal está ligado ao vínculo familiar, está ligado a você conviver com uma sociedade e amar. Mas para amar não é preciso estar perto e de mão dadas. O amor eros é aquele amor que atrai os casais e une ele a eles chegar ao ponto de se relacionar, ter um casamento e construir uma família. Tá, o amor eros. E o amor ágape é o amor divino, é o amor de Deus. Está escrito em 3,16 de João: Deus amou o mundo de tal maneira, é o amor divino. E o amor, esses 3 amores, irmão, eles devem se viverem em conjunto. Então, o amor fraternal, você ama o seu amor, o irmão em Cristo, você ama seu pastor, você ama o presbítero, o diácono, o operador, a dirigente, o irmão, a irmã. Você ama eles, que é aquele amor cordialmente. E quando você deixa que esse amor exista em você, aí o oposto do amor é o ódio, né? Não é assim? O oposto do amor é o ódio. Então, quando Paulo diz que devemos perseverar no amor fraternal, ele está dizendo que a base de conviver em sociedade, como cristão, como igreja, deve ter essa base chamada amor. As pessoas confundem muito e pensam que amar por exemplo, você tem um vizinho, você diz: eu amo o vizinho. Aí você pensa que só dá uma declaração de amor se você estiver dentro da casa dele, dentro da casa da sua casa. Não. Aí já passa a ser convivência e não amor. Você pode amar uma pessoa, você está aqui e a pessoa está lá no Japão, você pode amar ele. Porque você só tem 2 coisas para fazer: ou amar ou odiar. E nem ao povo de Deus o ódio não pode prevalecer, porque a fonte do amor é maior, e o amor ganhou, superou. Depois do amor fraternal, aí ele fala a humildade. Veja que Paulo, uma baita com a sabedoria, ele usou, ele teve para conduzir a carta à igreja, aos irmãos que estavam em Filipe. A humildade. Você sabe que humildade é uma característica eminente. O que é uma característica eminente? É que você já tem isso. Tem pessoa que faz força para ser humilde e não é. E ser humilde, irmão, não é tolerar. Ser humilde é você não se colocar como superior ao outro. Uma pessoa humilde, ele não se acha maior que o outro. Ele não se acha mais prepotente, arrogante. Uma pessoa humilde, ele não diz que prega mais que o outro, não diz que canta mais que o outro.
Eu me lembro, eu falando dessa parte aqui, a gente sempre passa por experiência na vida, para depois a gente servir de passar experiência para as pessoas. Eu e a minha esposa, a nossa vida foi sempre dentro de obra. Até meus filhos hoje dizem que eles não tinham tempo para nada, porque a gente era obra de manhã, de madrugada, de tarde e de noite. Dia de domingo, a gente chegava em casa aí meia-noite, né, com a família, porque era o dia todo de obra. E toda a nossa vida foi dentro de obra. E eu fui parte de uma igreja grande, a Assembleia de Deus, pronto. Quase 20 anos a gente passou lá, era pau na madeira, era trabalho. Eu saía 15 escalas dentro do mês, e os outros 15 dias eu era a minha folga. Eu estava em casa, o telefone ligava. O pastor está pedindo para você estar dando, o pastor está pedindo para fazer isso. Então, eu não tinha folga. Dia de domingo a gente não tinha lazer com a família. Meus filhos cresceram, nasceram, cresceram e não tiveram lazer. Assim, porque era obra. E a última congregação que eu dirigi na Assembleia de Deus, até no YouTube, você pode entrar, Igreja da Cachoeira, Grande Avivamento. Semana passada foi, pastor, ele estava no local e uma irmã de lá disse: toda vez que eu vejo aquele vídeo, eu me lembro muito de vocês. Então no YouTube da Igreja da Cachoeira, Grande Avivamento, a gente foi a única igreja que a gente trabalhou lá. Inclusive quando a gente chegou lá, Juliana devia ter quantos anos? 10 anos? Que botaram ela na mocidade porque ela era alta, mas não tem nem idade para estar na mocidade. Então, irmão, por motivo justo, por previsão de Deus, não deu certo mais, e eu saí, entreguei as funções, as atividades da Assembleia de Deus. E fui na casa do pastor junto com a minha esposa. A minha esposa era tudo da igreja. Nas congregações que a gente tomava conta, fazia tudo. Era de criança, de mocidade, de comissão, né? Só tinha farda. E quando ela entregou para o pastor essa atividade, e veio o pastor agradecer o que ela fez, certo que não fez para o pastor, fez para Deus, mas pelo menos a gente esperava receber um voto de gratidão, né? O pastor disse: era assim, se eu já ia tirar a senhora mesmo, que a senhora não canta bem não. Foi assim. A palavra que ele agradeceu foi essa: disse aí, irmã, eu já ia tirar você mesmo, porque a senhora não canta bem não. Aonde você quer chegar, pastor? Eu quero chegar na humildade. Aí eu pergunto: isso é gesto humilde de um ser humano, né? Esse ser humano ele pode dizer que é humilde? Não é. Porque quando a pessoa é humilde, ele não tira valor de ninguém. Ele não tira. Mesmo que ele saiba que ele é mais ativo, mais potente, sabe mais do que aquela pessoa, mas ele não coloca aquela pessoa para trás. Ele procura ajudar aquela pessoa. Olha, vai, meu irmão, faça assim que vai dar certo, vai. Eu, por exemplo, quando eu era coordenador de área, eu coloquei muitos auxiliares na lista de culto. E tinha deles que eu precisava dizer: ô, meu irmão, faça assim, faça assim. Então eu chegava para os auxiliares e dizia: ó, quando você for escalado para pregar em qualquer lugar, você nunca prega tudo que você sabe. Quando der o seu tempo, pare e vem embora. Porque o povo vai ficar com vontade de ouvir você de novo. E se você quiser pegar tudo que você sabe, o povo vai dizer: ah, aquele irmão é muito chato, tomou o tempo todo. Então eu procurava sempre ensinar. Porque o que Deus me deu, o talento que Deus me deu, o dom que Deus me deu, ninguém toma, ninguém tira. O cara pode fazer até melhor que eu, vai pregar igual eu não prego. Por que não? Porque Deus deu um talento para mim, mas para ele é outro. Nem eu cresci, nem quero imitar nenhum pregador. E dou um conselho:
uma ferramenta que Deus nos deu de abrir a Bíblia e dali fazer uma mensagem no texto. E as pessoas que tentaram imitar não vai dar certo. Agora, qual é, irmãos, qual é o segredo? Humildade. Que o próprio Deus disse: humilhar debaixo da mão potente de Deus, que ao seu tempo certo Ele exaltará. Então você quer ser bem sucedido? Você quer pregar e as pessoas te chamar de novo? Você quer cantar e as pessoas te chamar de novo? Você quer ir em um lugar e as pessoas gostarem de você? Seja humilde. A pessoa humilde não perde não perde nada dele, nem um pedaço dele. A humildade, irmão, não tira o dom que Deus deu, não. Seja humilde. Se não der para você, bate a cabeça, espera, vai embora, deixa lá. Primeiro, você está lidando com o que não é seu, porque a palavra não é sua, a palavra é de Deus, o dom não é seu, o dom é de Deus, o talento não é seu, o talento é de Deus, a igreja não é sua, a igreja é de Deus. Então não adianta chegar num lugar, o que Jesus ensinou? Quando você entrar num lugar que alguém não te dê atenção, ou seja, não dê credibilidade a você, não dê as devidas, podemos dizer, bem-vinda a você, bate a poeira no chinelo do pé e vai embora. Jesus ensinou assim, mano. E deixe que ele fará o juízo no tempo certo. Então a humildade, irmão, é certo que tem pessoas que acham que você é humilde, é que você é tolo. Entendeu? Mas eu quero dizer para você que quanto mais a pessoa é humilde, mais ele é sábio. E quando você pensar que o humilde não sabe nada, ele lê tudo, ele sabe tudo. O humilde, ele vive de uma maneira assim. Quando ele entra no ambiente, ele lê o ambiente. Quem de vocês aí da rede social, aqui, entrou no ambiente e lê o ambiente todinho? Pelo menos eu tenho isso em mim. Eu entro no ambiente, eu leio o ambiente todinho. E quando, questão de minutos ou segundos que eu estiver ali, eu já descubro que aquele ambiente não é bom para mim. Eu, por exemplo, já fui com a minha esposa, já foi lugar, saímos até de reuniões. Eu disse: vamos levantar, vamos embora, para que não dá para a gente. E quando eu vou num lugar que ele gosta, eu fico ela, né? Eu digo: olha, eu não estou gostando daqui não. Esse lugar não dá para a gente não. Porque o humilde, ele é muito esperto. Porque a humildade, em vez de diminuir a pessoa, deixa a pessoa em uma posição boa diante da sociedade. Porque o humilde, ele tem tempo de raciocinar, de pensar, de olhar, de ouvir, para depois falar. A pessoa que não é humilde gosta muito de falar. Você já observou isso? Quando Jesus ensinou assim: ser tardo em falar e prestes a ouvir, ele está falando aqui de que você, sendo tarde em falar e prestes a ouvir, porque não é o falar muito que dá autonomia a você, é o ouvir, porque o ouvir você tira, vai ao exame daquele ambiente. Paulo ensinou também isso. De fato, que o que crê vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Tem gente que crê no que vê, a gente crê no que escuta. Então a humildade, irmão, é uma característica eminente da pessoa. E é muito fácil descobrir uma pessoa quando ele não é humilde, quando ele faz força para ser humilde, porque ele vai tutubiar, ele vai se enganjar,
na lógica humana, ele vai vacilar. E você vai descobrir que ele não é humilde. Mas eu como a companheira de jornada de guerra da minha esposa, e a gente sempre está junto em vários lugares, e a gente sempre lê. E às vezes quando eu não falo, ela fala, essa pessoa procura ser humilde, mas não é. Porque quando a gente olha, já vê que a pessoa não é humilde. Então quando Paulo ele falou aqui sobre a humildade, perseverar no amor e na humildade, ele quer dizer que quem é humilde é um bom seguidor de Jesus. Porque para servir e seguir a Jesus, a base principal é a humildade. O soberbo, o prepotente, ele vacila. Você pode ver essas pessoas que tem sede de microfone em igreja. Tem pessoas, irmão, que quer tirar até o pastor para pregar no lugar dele. Faça teste, ele não vai muito longe não. Ele vai aquela zoada, fica uma lata vazia, embolando de serra abaixo. Daqui a pouco você procura o irmão, aí ele já mudou de igreja. Ah não, chamaram ele para pregar, já está em outra. Aí quando chega lá, ele faz aquela embolada, aquela zoada toda. Aí quando o povo vê que ele não tem nada, aí ele já passa para outra. Não tem igreja que preste para ele, não tem pastor que preste para ele, não tem evangelho bom para ele. Por quê? Porque ele é arrogante, é prepotente, é soberbo. Mas o humilde não. O humilde, ele diz assim, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Porque quem me chamou foi Deus. Quem me chamou foi Deus. Eu não vou calar minha boca, mesmo que as pessoas digam que eu sou desafinado, que eu não canto bonito, que eu não tenho um tipo de voz muito bonita. Eu não vou parar de pregar, porque a pessoa diz que não gosta da pregação que eu faço. Eu não vou parar, porque eu não estou fazendo para as pessoas, estou fazendo para quem me chamou. E quem me chamou foi Jesus. Então, quando Paulo está dizendo para os irmãos, os bispos, os diáconos da igreja de Filipos, ele está dizendo: persevere no amor fraternal, meu filho, que haja amor no meio da igreja. Ele está dizendo: persevere na humildade, porque lugar de soberbo não é na presença de Deus. Lugar de soberbo é aonde eles estão brincando quem é o maior, quem é o melhor. Mas aqui o maior, o melhor é Jesus. Ele é o maior e é o melhor. Mas tem uma coisa, quando você lê o capítulo 53 do livro de Isaías, você vai descrever, ou seja, descobrir o que já está escrito, que olhando o povo para ele não tinha parecer, não tinha formosura, não tinha nada de atração que atraísse. A roupa, o cabelo, a cor, não tinha nada para as pessoas ser atraídas. Ele era tão indigno na sociedade que as pessoas viravam as costas para ele. Mas quando ele estava no sinédrio, recebendo a sentença de morte, ele foi humilde. Quando ele estava no poço de Samaria, ele disse: tu não sabe o nome de Deus, mulher. Quando ele estava no Getsemane, que os soldados vieram à procura dele, e ele perguntou: você busca quem? Nós procuramos Jesus para prender. Ele disse: sou eu. E veio de soldado caindo, barbado, porque nunca vi um homem tão humilde.
diz que pela sua humilhação a gente foi sarado. Pelas suas pisaduras a gente foi sarado. Ele foi levado ao matadouro como ovelha muda, não abriu a sua boca. Isso fala de humildade. Quantas vezes, irmãos, eu estou falando dentro de igreja, dentro da obra, de pessoas arrogantes, prepotentes, soberbo, a gente pensa em abrir a boca, em rasgar o verbo, mas nada melhor do que a gente dizer assim: Jesus, o Senhor me conhece. O Senhor sabe do meu coração. Sabe o que eu prego até hoje? Porque eu gosto muito, eu tenho essa intimidade com Jesus e dizer a Ele: o Senhor me conhece. Não adianta eu esconder nada do Senhor, porque o Senhor me conhece. Aleluia. Então o homem mais humilde que pisou nessa terra se chama Jesus. Ele foi humilde até a morte. Ele foi tão humilde que ele, pendurado lá na cruz, agonizando, e ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele foi tão humilde que quando Pilatos chegou e disse: Tu és o rei dos judeus. Porque o que existe hoje são pessoas arrogantes. A arrogância e a prepotência deixa, a gente fica até com nojo das pessoas. Então Jesus, vamos para a lógica humana. Jesus podia dizer que era ou não? Claro que ele podia dizer: sou Pilatos, eu sou o rei dos judeus. Por quê? Já tinha sido proclamado, anunciado pelos anjos. Hoje, na cidade de Belém de Judá, nasceu Jesus, o rei dos judeus. Então ele tinha esse título. Ele podia dizer: Pilatos, tu nunca lê essa Bíblia, não? O próprio anjo anunciou que eu sou o rei dos judeus. Mas Pilatos pergunta: tu és o rei dos judeus? Ele de cabeça baixa continua. Pilatos chega de novo, usando a arrogância, a prepotência, o diploma, porque Pilatos não era rei, estava rei, porque o único que é Jesus, os outros só estão, que é por momentos. Pilatos perguntou: bora, diga, meu amigo, o senhor é rei dos judeus? Ele calado, mostrando humildade. Pilatos disse: tu és o rei dos judeus? Ele disse: tu o dizes. Quer dizer, tu reconhecesse que eu sou. E agora, se tu é o rei dos judeus, então por que tu está nessa? Não dá para perguntar? Mas Jesus chega para Pilatos: Pilatos, chega aí, escuta eu aqui. Eu não quero dialogar contigo sobre rei ou não, porque eu já sou. Não precisa estar dizendo mais ninguém que sou. Porque Nicodemo disse nele. Nicodemo disse: ninguém pode fazer ensinar que tu fazes se Deus não estiver na vida dele. Mas Pilatos, como governador, ainda não estava, a ficha não tinha caído para ele. Ele: Pilatos, chega aí, olha o meu olho aqui. Quando Pilatos, do olho de Jesus, ele
Irmãos, é muito forte essa palavra. Ou tu pensas, vê que tipo de verbos potentes, né? Ou tu pensas que eu não tenho poder, olha aí, de pedir ao Pai mais de 12 legiões de anjos e me tirar da tua mão. Olha, irmão, se só um anjo matou 185 mil ou 183 mil, só um anjo, imagina o cara pedir 12 legiões de anjos. E ele quis só mostrar quem ele era para Pilato. Pilato até ali estava todo confuso, que a arrogância, a prepotência, a posição deixa a pessoa muito egoísta. Por isso que você nunca deve brigar por posição. Aí diz, ó, quando tu pensa que ele tem o poder de pedir ao Pai mais de 12 legiões de anjos e me tirar da tua mão, mas isto é para que se cumpra a Escritura. Isso é para que se cumpra a palavra de Deus. E qual é a palavra de Deus? Convinha que um morresse por toda a humanidade. E quem foi que veio morrer? Jesus Cristo. Então a humildade é uma coisa que quem não tiver aprenda com Jesus. Ele foi tão humilde que ele chegou quando houve trevas, o véu do templo se rasgou, a terra tremeu, e ele agonizou e disse: Pai, em hebraico, tetelestai, quer dizer, consumado está, eu fiz a obra. E agora, Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. Aleluia. Veja que eu estou falando das 3 palavras que Paulo colocou aqui: humanidade, ou seja, o amor fraternal, humildade. Porque não adianta você dizer que é crente, que é pastor, que é presbítero, que é diácono, que é auxiliar, que é cooperador, que é cantor, que é cantora, que é dirigente de ciclo de oração, que é maestrino, maestrina, seja lá que for dentro da igreja e no seu humilde. Andando cascavelando, dando rabiçacas, achando que você é alguma coisa. Nós não somos nada se Deus não estiver na nossa vida. Porque o sábio, eu acho que eu admiro, Nicodemo era príncipe dos judeus. E o cara era sábio, porque ele descobriu essa característica em Jesus, dizendo: ninguém pode fazer isso se não faz, se Deus não tiver na vida dele. Então, a igreja que vai morar no céu, que vai ser arrebatada, não é essa igreja que entra pintada, parecendo pavoa, pulando, dançando, rock, valsa, todo tipo de piruleta dentro das igrejas. A igreja que vai morar no céu é a igreja que Jesus disse: eis que eu envio você como se fosse alguma ovelha no meio de lobos. Agora quero dizer a vocês que sejam prudentes como a serpente e simples como a pomba. Simplicidade fala de humildade. Quando a gente entra nesse padrão aqui, a gente lembra de Paulo e João, a hora nona, ou seja, Pedro e João na hora nona, às 3 horas da tarde, entrando na porta famosa, a hora da oração, e está lá o cônsul pedindo esmola, pelo amor de Deus, a eles. E Pedro disse: olha para a gente, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu vou dar para você, em nome de Jesus Cristo, Nazareno.
dizendo: levante e ande. Aleluia. Porque não adianta ter posição, ter diploma, graduar, ser graduado das 5 ou 6 ou 10 matérias de teologia, ser poliglota, ser bacharel e não ter humildade. Não adianta a igreja, que se diz igreja de Jesus que vai morar no céu, ficar brigando aí com o governo, brigando com o político, brigando com as autoridades, se envolvendo onde não se deve se envolver. O papel da igreja é orar pelas autoridades e não brigar com elas, porque quem briga com as autoridades é quem tem poder maior que as autoridades, e somente esse poder é Deus. E aí, pastores escandalizando, eu vou rasgar o verbo mesmo aqui, se você não quiser assistir, problema. Pastores escandalizando o evangelho, sendo promotores de violência, indo às praças públicas, dando imagem de autoridades, quando que Deus não mandou ele fazer aquilo. E tem meia dúzia de pessoas que ainda acompanham esses pastores, poliglotas, diplomados, bacharéus, da técnica do conhecimento, e vai brincar com as autoridades que estão lá. Eles têm um tempo de ficar lá. Como se a igreja não vai passar por perseguição. Estão modificando a prática de pregar o evangelho. Estão mudando tanta açúcar no evangelho que já está ficando enjooso. Mas a Bíblia não tem néctar para tirar açúcar, doçura para fazer mel. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é Deus falando. A Bíblia é a bússola que leva o homem até a presença de Deus. Uma igreja que vai morar no céu é uma igreja humilde. E humildade não tira poder nem capacitação das pessoas. Tira não, irmão. Porque se tirasse, tinha tirado de Jesus. Humildade é comportamento. Humildade é saber entrar como cristão e sair também como cristão. Porque não adianta uma pessoa entrar como cristão e sair como demônio. Não é verdade? Esse crente, quando entrou aqui, era uma bênção, mas agora, olha, irmão, o crente humilde, ele sabe que tem muito lugar para dar para ele. Não é verdade? Vou parar com essa aqui, porque não vai dar para tirar o texto. Eu não sei. Até hoje, eu não entendo como é que uma pessoa chamada por Deus, Deus dá um dom a ele, capacita ele para ser um ministro, um pastor de nome reconhecido, coloca em cidades grandes, dinheiro para ele viver e sustentar a família, salários bons, e a pessoa troca pela política. Porque não tem mal chamado de pastor, tem chamado agora de político. Porque José foi governador. José entrou como cristão na casa de Potifar, entrou como cristão no palácio e saiu como cristão. Você não está lendo? É assim? Entrou como cristão, saiu como cristão.
E você entrou na política como cristão. Agora, será que você vai sair da política como cristão? Vai? Ou você vai perder o brilho, a essência do Evangelho? Ou você não representa mais eu, não representa os que confiaram em você? Então a humildade é uma característica eminente. E a humildade faz parte da vida cristã. A outra, irmão, santidade, não dá para falar mais. Uma palavra santidade significa separados, consagrados, separados. Que Deus nos ajude, irmão. Que esses tópicos que Paulo usou aqui, a sociedade possa ver milhões. Aonde a gente compra, aonde a gente vende, aonde a gente pisa, aonde a gente entra, aonde a gente sai. Que as pessoas possam ver milhões. A igreja, irmão, não é para levar abraços e cheiro na sociedade, não. A igreja é para exalar o cheiro da rosa de Saron. A igreja é para onde ela passar, tem o que Paulo disse: tenho em mim a marca do sangue de Jesus. E eu te pergunto: sangue atrai? Sangue é bom? Tem pessoas que têm, como é que chama? Traumas a sangue, né? Mas a igreja de Jesus tem a marca do sangue dele. Não sei se você pode dizer amém, se na rede social diz amém, mas a igreja de Jesus tem a marca do sangue dele. Porque ele foi usado para fazer a propiciação do pecado da noiva dele, com o sangue dele. Deus abençoe, muito obrigado por das redes sociais. Amém? Aí a pastora agradece com oração. Ora, meus irmãos, Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esta rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido, pelos louvores que foram louvados ao teu santo nome, pelo ensinamento da tua palavra, Senhor. Permanece nos abençoando, nos ajudando, ó Deus. Também te apresentamos todas as famílias, todos os lares. Estende as tuas mãos, suprindo as necessidades, abençoando, salvando, libertando, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, Deus, porque tu és o Deus grande, o Deus vivo, o Deus fiel, que age naquilo que nós achamos que é impossível para nós, mas que para ti tudo é possível, ó Deus. Dá-nos uma noite em paz, um sono tranquilo na tua presença, Senhor. Leva-nos em paz aos nossos lares, ó Deus, desviando toda a seta do mal, cortando os laços, derrubando os muros e abençoando o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que a mão de Deus Todo-Poderoso esteja sobre nós. Eu digo amém. Amém. Muito obrigado, Jesus.